Para falarmos do desempenho da balança comercial do Brasil, né? Na quarta semana de dezembro, a balança comercial teve um superávit, João Pedro, de 1 bilhão 855 milhões de dólares. Até agora, em dezembro, faltando alguns dias, o saldo é positivo de 6,47 bilhões. E no ano, já perto de 96 bilhões de dólares. E muito se deve, João Pedro, como você sempre fala, às exportações do agronegócio. Mais de 50%. O Brasil hoje é o quinto maior superávit comercial. Perdemos para a China, para a Alemanha, para a Arábia e um quarto país que não me lembro no momento, e nós somos o quinto país em superávit comercial. O Brasil hoje se destaca graças à produção de alimentos, graças ao senhor e à senhora que produzem aqui no Brasil. E o país que não tem superávit comercial, como a Argentina, por exemplo, só vê o sufoco que eles passam, problema cambial, uma série de problemas. E o Brasil, nesse ponto, é muito competente. Muito bom. Carne bovina surpreendeu, né, João Pedro? A carne bovina, dezembro, acho que deve ser o recorde, em dezembro, de exportações. Né? Acho que nunca o Brasil exportou tanto em dezembro. Aliás, vamos botar a tela, que assim é mais fácil com os números, porque nós estamos falando, o Brasil possivelmente, ele vai, esse ano, ser igual ou muito próximo do ano passado, que foi um recorde. Já é considerado o melhor dezembro. Melhor dezembro de todos os tempos. Vamos ver os números na tela, mas já é considerado o melhor dezembro da história das exportações de carne bovina in natura. Nós temos mais 4, 5 dias úteis, nós vamos chegar a mais de 200 mil toneladas. Não é fácil em dezembro exportar esse volume. Né? Então, a primeira coluna, MD, é a média diária. Foram 16 dias úteis em dezembro. Na média diária, eu lembro que na semana passada eram 8 mil e poucas. Agora essa média subiu para 10 mil, quer dizer que... Ou seja, exportamos mais de 12 mil nos últimos dias. Né? E nos últimos dias. Então foram 10.380 toneladas por dia. No acumulado dos 16 dias, 166.130 toneladas. E na comparação, a média de dezembro do ano passado, quase 50%. Para te ver, o ano passado nós batemos recorde. Então, esse ano, em relação a dezembro, é quase 50%. É um número altamente expressivo. Bastante expressivo. E isso é o fator que segurou o preço da arroba agora, nesse momento. Esse é um dos principais fatores. Porque dezembro o mercado se permaneceu estável com viés de alta, como aconteceu em algum momento subindo. E começou a mostrar para o primeiro bimestre do ano que vem, preços São Paulo próximo a 250, ou 250, chegando a 250, próximos a isso. Isso mostra as duas razões básicas. Primeiro, a questão da exportação. O mercado está muito forte, muito firme, o volume batendo recordes. E o segundo, a questão é a falta de animais. Aquele confinamento, que o primeiro bloco, o primeiro giro, então, praticamente agora tem poucos animais para mandar para o mercado. E o clima está sendo muito ruim em várias regiões do Brasil. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, chuva atrasou, calor, os pastos não estão vingando, nós vamos ter dificuldade nos próximos 90 dias de ter animais em pasto com condições de abate. Então, isso é um outro fator que segurou o preço. Então, isso também mostra que, apesar de nós termos ainda reflexo da retenção de animais em 2019, 2020 e até início de 2021, o giro de animais, o volume de abate, a produção de carne, no próximo 2024, tem uma tendência de uma melhoria no preço que o senhor e a senhora recebem pela arroba. Volume, então, recorde, né? É o melhor dezembro da história das exportações de carne bovina in natura, porque não estão as carnes processadas, os miúdos, só carne fresca que deu esse resultado. Mas o preço ainda está em alta na comparação anual. Dá uma olhada, a tonelada agora comparada à tonelada de dezembro do ano passado. Agora, 4.553 dólares
em dezembro do ano passado, 4.951 dólares, com queda de 8%. E lembramos sempre que a tonelada já chegou no ano passado acima de 6 mil dólares. 6.500. Mas nós estamos voltando ao preço que o mercado mundial pagava antes da pandemia. A pandemia foi um fator que puxou muito os preços dos alimentos e a carne bovina não ficou para trás. Só que esses preços são os preços que praticamente existiam antes da pandemia. Muito bem, vamos ver as outras carnes, como é que o ano deve estar terminando para a carne suína, desempenho dentro do esperado, mas com uma alta importante, de mais de 5%. A média diária é 4.430 toneladas, mais de 70 mil exportadas até agora, faltam 4 dias, e a alta em relação à média de dezembro do ano passado, 5,3%, João Pedro. A carne suína, o Brasil conseguiu mais de 1 milhão de toneladas de carne exportada. O grande cliente nosso é a China, também é a China, exemplo da bovina, soja, etc. Acontece que o mercado chinês ele está tendo hoje uma recuperação da produção deles. E houve um abate muito grande de animais nesse segundo semestre. Então, derrubou um pouco os preços no mercado interno chinês e a demanda esfriou um pouco. Mas, mesmo assim, nós estamos com positivo no processo. Frango também segue bastante aquecida a exportação de frango. A carne de frango, 21.650 toneladas por dia, quase 350 mil toneladas e alta expressiva de 34,7%. O frango é um exemplo extraordinário. O Brasil hoje vai chegar a mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango exportada. Ou seja, de um total de 15 que é produzida, 5 milhões serão exportados. O Brasil leva duas vantagens grandes no mercado internacional de frango. Primeiro, ele tem muitos frigoríficos habilitados para exportar para o sistema halal. Hoje, uma parte dos clientes nossos, grande parte dos clientes nossos são países de religião muçulmana, seja Arábia, Emirados Árabes Unidos e outros países da região. A segunda questão é a sanidade que nós temos no Brasil. Não houve nenhum caso de gripe aviária em animais criados intensivamente. Então, isso é um fator extremamente importante, que grandes produtores, como os Estados Unidos, alguns países europeus, tiveram um problema de gripe aviária. Então, bloqueou-se alguns mercados para eles. Nós não, nós estamos fazendo isso. E o Brasil, no caso do frango e do suíno, nós temos uma vantagem competitiva muito grande. Por quê? Porque 70% do custo de produção do frango e do suíno é milho e farelo de soja, dos quais o Brasil tem hoje o maior produtor de soja e o maior exportador de milho. Então, o Brasil tem condições excepcionais em termos de alimentos e tem uma turma que modelo de produção também extremamente positivo, que é a questão da integração. A integração hoje, a tecnologia na criação de aves no Brasil é parelha, ou seja, na grande 90 e tantos por cento dos produtores tem o top de tecnologia. Por quê? Porque há um frigorífico, uma cooperativa, etc., que fornece o pinto, a ração, a assistência técnica e está presente junto com o produtor. Ganha pouco por frango? Ganha, questão de centavos. Mas, porém, no volume e usando também a cama dos aviários, depois de 4, 5 lotes, também um adubo orgânico muito bom, porque normalmente essas propriedades são pequenas e têm outras atividades, fruta, hortaliça, etc. E essa cama serve como adubação. Legal. Grãos agora, o milho segue bastante aquecido, mas começamos com a soja. A média diária de 174 mil toneladas, quase 98% de alta em relação à média de dezembro do ano passado, e o Brasil vai fechar o ano perto de 3 milhões de dólares, cerca de 3 milhões de dólares, 3 milhões de toneladas exportadas de soja. Em dezembro era mês que no Brasil não exportava soja, não, porque a partir de outubro o americano entra no mercado.
E o Brasil continua exportando. Nós estamos chegando a mais de 100 milhões de toneladas de soja exportada. Mais de 100, 101 milhões vai ter. A grande dúvida é o seguinte, normalmente em janeiro começa a colheita por volta do fim da primeira quinzena. Esse ano não vai começar a colheita na primeira quinzena, principalmente no maior estado produtor, que é o Mato Grosso. O que vai acontecer? Você vai atrasar a colheita da soja. O clima... E a produtividade vai diminuir também, João Pedro. Com certeza. O ano passado, 2023, foi um ano excepcional. Choveu na hora certa, tudo correu de acordo com... E o Brasil bateu um recorde, 155 milhões de toneladas. Esse ano, a situação é bem diferente. Atrasou o plantio, quando acabou o vazio sanitário em setembro, o pessoal não conseguiu plantar. Quem plantou se deu mal, porque depois de plantada, quando iniciou a germinação, calor, muita insolação, falta de chuva. Houve muitos casos que gradearam, em Mato Grosso, por exemplo, gradearam para plantar algodão no primeiro ciclo, porque a soja estava muito mal formada, um stand ruim, etc. Então, a dúvida nossa é o seguinte, nós vamos ter um estoque de passagem muito baixo. Essa soja, possivelmente em janeiro, vai ser disputada pelas indústrias locais para poder... porque a exportação mais o consumo nosso vai limpar os armazéns. Milho. O que o Brasil exportou de milho até a quarta semana de dezembro? Ainda faltam 4 dias para serem contabilizados. 325.650 toneladas por dia nos 16 dias úteis. Mais de 5 milhões e 200 mil toneladas, com alta de 14% em relação à média de dezembro do ano passado. Vamos chegar a mais de 6 milhões esse ano agora, em dezembro. Somando tudo, vamos chegar a 55, 56 milhões de toneladas de milho. Se você considerar que o Brasil tem um consumo, no mínimo, 14 milhões para a produção de etanol, mais 55 de exportação, estamos falando em 70 milhões de toneladas. Vai sobrar quanto para o mercado interno? Para consumo de frango, suíno, confinamento. Com certeza, hoje, por exemplo, Mato Grosso, que há 90 dias atrás o milho valia R$ 35,00 em algumas regiões do Mato Grosso, hoje vale R$ 50,00. Aumentou mais de 40% o preço nesses 90 dias. Por quê? Porque Mato Grosso é o grande produtor da segunda safra. O que acontece? Você atrasou o plantio no Mato Grosso, vai ter a colheita, a janela ideal, que seria na primeira quinzena de janeiro e segunda quinzena de primeira de fevereiro, segunda de janeiro e a primeira de fevereiro, não vai ter muita área pronta. O que vai acontecer com o milho? O milho vai se valorizar, o mundo já conta com o milho brasileiro por causa da qualidade, pela tradição. Nós somos o maior exportador, superamos os Estados Unidos, e vai ter espaço para crescer outras culturas, como o caso do sorgo. Ontem nós falamos com o secretário aqui do Estado, hoje o sorgo está aparecendo já no radar de muitos produtores. Por quê? Se ele não tiver condições de plantar na janela ideal de milho, o sorgo é mais rústico, precisa de menos água para produzir um volume de matéria seca, menos que o milho. Então você tem uma série de vantagens que o sorgo vai voltar a crescer no Brasil por ser uma alternativa muito interessante, principalmente para espichar um pouco mais o período de plantio.